Para contar agora que Rafael Paiva não é mais técnico do Vasco, a quarta derrota seguida. Nesse domingo, 3-1 contra o Corinthians na Neoquímica Arena, definiu pela dispensa do treinador, que foi super importante no momento difícil da temporada. Ele havia sido contratado em junho para o lugar do Álvaro Pacheco, que foi uma negação, tirando o time da zona do rebaixamento e deixando numa situação estável. O problema é que foram 4 derrotas seguidas, 3-0 para o Botafogo, 3-0 para o Fortaleza, 1-0 contra o Internacional e agora esse 3-1. Depois da partida, o presidente Pedrinho veio a público para dizer, abre aspas, só para comunicar que o Paiva não permanece. Quero agradecer publicamente ao trabalho que ele efetuou durante esse período, que não foi o primeiro. Comigo ele pegou o time numa situação complicada, levou a uma semifinal da Copa do Brasil, alcançou 43 pontos de forma antecipada. Mas é uma decisão que tem que ser tomada. Ninguém fica feliz, mas a gente percebeu que tinha que tomar essa decisão. Percebemos que é necessário. Amanhã tem coletiva para passar a situação até o fim do campeonato. Existe uma chance grande de o Felipe Maestro, que é o diretor técnico do Vasco, assumir de forma interina para comandar os últimos 3 jogos do Cruz Maltino contra Atlético Goianiense e Atlético Mineiro em casa e contra Cuiabá na condição de visitante. O Vasco não será rebaixado. 43 pontos conquistados, 11º lugar. O problema é que a chance de Libertadores da América ficou extremamente complicada. Só para arrematar em relação ao Cruz Maltino, contar que o Rafael Paiva, enquanto técnico do Vasco nas 2 passagens, colecionou 35 partidas, 13 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Um técnico que é alvo para o próximo ano é o Pedro Caixinha, embora o treinador português ainda não tenha respondido de forma afirmativa. Bom, o dia de ontem não foi um dia bom, realmente, apenas a comemorar esses números do nosso canal, mas o nosso clube não nos dá alegrias. Dia de derrota e um dia de mudanças. O que vem por aí? Qual vai ser a providência imediata, ou quais as providências imediatas que o presidente Pedrinho irá tomar? Hoje, às 16h, ele vai conceder uma entrevista coletiva e nós estaremos lá em São Januário para trazer para você, ao vivo, a entrevista do presidente Pedrinho e as primeiras providências. Felipe Maestro vai assumir a equipe para os 3 próximos jogos. Felipe não tem um grande retrospecto como treinador, mas também que treinador assumiria o Vasco agora para a reta final de temporada. Faltam 3 jogos, Atlético Goianiense, sábado em São Januário, time rebaixado. Atlético Mineiro, depois da final da Libertadores, também em São Januário. E, por último, Cuiabá, fora de casa, outro time que vai ser rebaixado também no Campeonato Brasileiro. Muitas perguntas estão sem respostas. Por que o Vasco caiu tanto de rendimento? 4 derrotas em sequência. Nos últimos 14 jogos, são 8 derrotas. O time tem a 2ª pior defesa do Campeonato Brasileiro. 53 gols sofridos em 35 jogos, só perde para o Juventude, que levou 55. O que acontece com o Vasco da Gama? Apenas e tão somente os erros do Rafael Paiva? Rafael Paiva foi demitido, justamente, porque os resultados aliados ao desempenho levaram a essa demissão. O ex-treinador do Vasco morria abraçado com as suas convicções em escalar o Vasco aberto, de peito aberto para encarar adversários mais fortes. Foi assim contra Botafogo, Fortaleza, Internacional e ontem o Corinthians. Resultado, derrotas. Mas não foram derrotas simples, foram derrotas sem nenhuma chance de competir, de encarar o adversário, de criar oportunidades para vencer o jogo. Não. O Vasco não teve oportunidade. Pelo contrário, o Botafogo tirou o pé para não dar uma sacolada histórica no Vasco. O Corinthians pisou um pouco no freio, 3-0, administrou a vantagem. Quer mais perguntas sem respostas? Por que os nossos meias, o camisa 10 e o 11, no caso os 2 que usam a função do 10, não desempenham como outros camisas 10? Lucas Moura, Memphis Depay, Garro, alguns exemplos. Ficar com os 2 que vieram de futebol europeu e logo performaram. Os nossos não conseguem. Aliás, ontem, se Depay e Yuri Alberto estivessem em campo, não sei se seria só um 3-1. Por que o Verratti saiu do time? Por que a defesa fica tão exposta? É muito por quê. Por que a gente é Vasco? Essa resposta eu tenho. Porque temos amor, temos uma paixão que nunca acaba. Agora a paciência acaba e ela tem limite. E o que a gente viu ontem foi mais um absurdo. Ok,
demitiu o Rafael Paiva e tinha que fazê-lo, e rapidamente. Acho até que o tempo foi esticado. Essa demissão era para ter acontecido depois do jogo com o Fortaleza, porque aí teve o tempo da data FIFA para ter um novo trabalho ou pelo menos uma sacudida no elenco e identificar erros. O Vasco não tem alegria em campo. O time do Vasco está exposto ao adversário, que é um convite. O que faz o Galdame ser titular do Vasco da Gama? Errou tudo que tentou ontem. O Galdames não era, às vezes, escolhido para o banco e já está 2 jogos como titular. Por quê? Por que abrir mão de um centroavante, de uma referência, para tentar a velocidade com o Emerson Rodrigues, que não performa? Souza nem no banco mais tem ficado. Alguns erros custam a descida do Vasco de desempenho. Por que o Coutinho não joga 90 minutos? Quando é que o Coutinho vai jogar 90 minutos? O Jair é um caso à parte, ele vem de uma cirurgia, mas quando é que o Coutinho vai performar? Muitas perguntas que o torcedor não consegue encontrar respostas. E aí bate o medo do torcedor, com toda a razão. A Libertadores era uma chance muito real. O G8, se virasse G9, que não vai acontecer porque o Cruzeiro perdeu, mas mesmo assim o G8 estava para o Vasco alcançar. Agora, você já começa a olhar e fala assim, cara, a gente tem que agarrar a Sul-Americana, que corre o risco de perder a vaga. Ontem o Atlético Paranaense, em determinado momento, vencia o Bahia. E se tivesse vencido o Bahia, efetivamente, passaria o Vasco, que cairia mais ainda na tabela. O Grêmio joga a 4ª. Se vencer, já tira o Vasco da posição em que está, em 11º. Ou seja, se o Atlético Paranaense tivesse vencido, estava até o final com o Bahia, e o Grêmio vencer o Cruzeiro 4ª, o Vasco estaria fora da zona de classificação para a Sul-Americana, o que é uma vergonha. Será que não passa na cabeça dos jogadores do Vasco a vergonha que está sendo a reta final de temporada do Vasco? Não adianta vir apenas numa rede social e colocar um post para dizer que está envergonhado dentro de campo. Eu não vejo essa indignação dentro de campo. Por mais que o técnico tenha apresentado vários erros, outros são individuais. Não pode o Lucas Piton subir com o Gustavo Henrique numa cobrança de escanteio. Isso é básico. Quem é que marca o zagueiro? Quem é que marca o atacante? Os zagueiros e o nosso atacante. Onde é que estava o Verrete? Onde é que estava o Léo Pelé? Onde estava o João Vitor? Numa cobrança de escanteio, bola parada, é 1 com 1. Um no André Ramalho, um no Gustavo Henrique. E o Alberto nem em campo estava. Era o Oscar Romero e o Thales Magno. Cadê a nossa marcação? O Piton subindo para trás. Sendo que essa subida para trás já tinha acontecido 2 vezes antes. Uma com o Paulo Henrique e outra com o João Vitor. Falhas individuais. O treinador tem a sua culpa na escalação, mas os jogadores também têm a sua participação. Mas o futebol parece que não permite algumas críticas. Alguns jogadores, por exemplo, não gostam da forma como eu narro os jogos. Eu estou andando para isso, desculpa. Porque eu represento você, torcedor. Se ele não gosta da forma que eu narro, quem não gosta de você, torcedor. Porque na arquibancada você vai vaiar. O ex-treinador do Vasco não gostava de vaia. E tem jogador que não gosta de vaia. Então muda de profissão, amigo. Não é a violência, é a vaia. É não ir ao estádio, é o protesto. Inteligente e pacífico. Ah não, só quero aplauso. Faça por merecer. E não é dar a volta olímpica, pai, depois do jogo para aplaudir e agradecer a presença do torcedor, não. É fazer por onde dentro de campo também, seu pai. Aparecer, botar a bola debaixo do braço, resolver jogos, no plural. Um jogo hoje, daqui a 15 jogos eu resolvo de novo. Ou eu resolvo quando eu quero resolver. Tá podendo? Planejamento 2025 já tem que começar hoje, Pedrinho, hoje, com mudanças drásticas. Drásticas. O Vasco precisa mudar para ontem, porque senão periga nem ir para a Sul-Americana. E aí 2025 ficar muito comprometido. Nós vamos juntos. 12:00 na conta KTO, eu, você e o Rei Kraus, tem que aturar o cara que vai me encher o saco, faz parte do jogo, da zoação. E 4h ao vivo, aliás, um pouquinho antes, 3h30, a coletiva começa às 4 de São Januário com a coletiva do presidente Pedrinho. Sempre ao lado do torcedor vascaíno. E nós estamos juntos, porque você sabe quem é de verdade
e quem não é. Um grande abraço e até mais tarde. Então é isso aí, torcedor vascaíno. O técnico Felipe, né, interino do Vasco no momento, que vai assumir a equipe nesse restante do Campeonato Brasileiro após a demissão do técnico Rafael Paiva. Né, vindo aí de uma sequência de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o técnico não resistiu a essa derrota para o Corinthians, onde a equipe do Vasco, na minha visão, não jogou absolutamente nada. No segundo gol do Corinthians, você via um passeio, os jogadores do Vasco perdidos, tentando procurar um posicionamento, e o Corinthians passeando dentro de campo. E só não foi mais porque eu senti que o Corinthians até deu uma diminuída ali. No segundo tempo, o Corinthians mais administrou a partida do que buscou a vitória. Porque se forçasse, estava arriscado o Vasco ter tomado uma goleada dentro da Arena Corinthians. Então é isso aí. Esperamos que venha um técnico sério para o Vasco para a próxima temporada. Vamos aguardar a entrevista coletiva do presidente Pedrinho para saber aí qual será o futuro do Vasco em 2025. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações, compartilha o vídeo também para mais vascaíno fazer parte aqui da nossa família. Queremos chegar aos 25 mil inscritos. Ajuda a gente aí no nosso trabalho. Muito obrigado.